Graça e paz, boa noite a todos. Você está em sua casa, nós estamos com saudade dos cultos presenciais e acreditamos que tudo isso vai passar logo logo, amém? Amanhã, como o diácono disse, ele estará aqui na igreja, arrecadando alimentos para aqueles que precisam, aqueles que nesse momento difícil não tem de repente um alimento para levar para os seus filhos, ou até mesmo para se alimentar. Às vezes algumas pessoas, elas falam algumas coisas sem saber, né? A igreja não faz assistência social. Não, nossa igreja faz assistência social, mas nós não recebemos nenhum centavo de nenhum tipo de iniciativa pública, não recebemos dinheiro de prefeitura, do governo. Alguns outros lugares recebem esse tipo de ajuda, mas nós arrecadamos entre nós mesmos e repartimos com aqueles que precisam primeiro dentro do nosso ministério. Há pessoas dentro do nosso ministério que precisam muitas vezes, estão passando necessidade, não há vergonha em pedir ajuda, muito pelo contrário, nós devemos pedir ajuda quando estamos em momentos difíceis. Então, se você pode ajudar, se você não pode, não existe problema, mas se você pode, se você tem condições, procure amanhã o diácono Renan aqui na igreja, para que você possa abençoar uma vida, uma casa, crianças muitas vezes que precisam de um alimento, amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor, cantamos louvores, mas agora é hora de colocarmos o nosso pensamento em nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um domingo em sua casa. Sim, estamos aqui num pequeno número, mas aqueles que estão em casa agora unem o seu coração, a sua crença, a sua convicção com a nossa crença. E nós sabemos que apesar desse momento tão difícil que está existindo, é uma realidade, pessoas estão morrendo todos os dias, nós cremos que o Senhor continuará preservando a sua igreja, continuará preservando a nossa saúde, e temos a certeza também que o Brasil, a nossa cidade, o nosso estado sairá dessa situação. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos no poder da sua igreja, de forma responsável, seguindo aquilo que tem sido determinado pelas autoridades, mas um poder real que emana sim das nossas vidas para a nação. Em nome de Jesus, nós intercedemos por esta pátria, que o Senhor, em o nome de Jesus, possa manifestar o seu poder. Aqueles que estão necessitados, que estão nos hospitais, muitas vezes entubados, esperando uma UTI, que o Senhor possa, em o nome de Jesus, com a nossa oração também, se manifestar de forma misericordiosa a essas pessoas. É o que nós oramos em o nome de Jesus. Abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender a sua palavra, Pai, que espírito de sabedoria e de revelação possa se manifestar em nossos corações e possamos entender esta palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Como de costume, se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você levantasse ela e repetisse assim comigo: esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito. Essas sementes transformam a minha alma. Essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais eu serei o mesmo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está com a sua Bíblia, a palavra não será muito extensa, será uma palavra curta, porque nós entendemos que é uma outra dinâmica estar assistindo o culto de forma online, tá? Então, nós entendemos muito bem.
Então, uma palavra curta para que você possa entender e refletir aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, se você pode, abra lá em Marcos capítulo 6. Vamos bater um papo sobre algumas coisas. Não é um sermão elaborado propriamente dito, são pensamentos. E eu acredito que muitos pensamentos compartilhados sobre a palavra geram resultados e fruto em nossas vidas. Amém? Quem me conhece sabe que eu não tenho muita função de ficar floreando e criando coisas para te manter. Não. A palavra, ela tem o poder de fazer qualquer coisa em nossas vidas se nós permitirmos. Amém? Então, Marcos capítulo 6, texto interessante, que precisamos dar atenção. E se você achou, Marcos 6 e versículo 1, eu vou ler com vocês, amém? Diz assim: e partindo dali, Jesus chegou à sua pátria. Repita comigo, você que está em casa: chegou à sua pátria. Chegou no local aonde ele possui pessoas que nasceram, compartilham das mesmas ideias e convicções, amém? Seus conterrâneos, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, ou o local onde os judeus se reuniam, como se fosse hoje em dia uma igreja, para ficar mais fácil para você. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Veja, que aquilo que Jesus ministrava trazia um espanto dos religiosos, porque ele conseguia ministrar em um local onde se juntavam muitos religiosos e muitas autoridades que tinham um estudo, vamos dizer, entre aspas, formal. Eles eram instruídos, eram pessoas que observavam bem a lei, eram pessoas autorizadas por aquele sistema religioso. E quando as pessoas, ouvindo Jesus, que também chegou a estudar as escrituras, mas não de forma autorizada como esses religiosos que passavam por um treinamento formal, as pessoas olhavam e diziam: da onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Da onde vem essa sabedoria? Como isso chegou até ele? E como ele opera esses milagres? Isso trazia admiração para eles. Mas ao mesmo tempo que eles faziam essa pergunta, eles respondiam essa pergunta falando assim: não é este o carpinteiro? Não é este aquele que trabalha com madeira, filho de Maria, irmão de Tiago? Tiago que eles estão falando é o Tiago mesmo, lá das cartas de Tiago, meio irmão de Jesus, e de José, e de Judas, Judas também lá da carta de Judas, e de Simão. Simão também é aquele que substituiu Tiago depois na igreja de Jerusalém, posteriormente na história. Ele está falando, ele não é irmão desse pessoal? E não está aqui conosco suas irmãs? Nós conhecemos a família toda dele, veja só. Por isso que eu falo, é difícil as pessoas respeitarem a gente quando elas veem um crescimento dentro de uma certa localidade. Por exemplo, as pessoas viram o João Pedro quando ele era uma criança, tal. Aí o João Pedro vai crescendo, e pessoas conviveram com ele. Ah, mas eu não respeito o João Pedro porque eu conheço a história dele. Isso aí é na verdade, eu diria que é uma infantilidade. Então você não acredita na unção de Deus sobre a vida de uma pessoa porque você conhece a vida. É mais fácil submeter uma pessoa que você não conhece. Às vezes essa pessoa que você não conhece, que parece mágico e é obscura a história dela, cheia de mistério, de repente até pareça para você que é uma coisa e não é verdade? Então se submeta às pessoas que Deus coloca em sua vida, que de repente você conheça o ministério, conheça a vida dela. Essas pessoas, elas podem crescer na graça e no conhecimento, e talvez você esteja ficando para trás.
Talvez nós, nesses preconceitos, estamos ficando obsoletos, não é verdade? E escandalizavam-se nele, ficavam escandalizados porque não entendiam como aquilo havia acontecido. Sabe, quando acontece algo miraculoso ou alguma manifestação, de onde vem você tem que prestar atenção numa coisa: o que será que aquela pessoa fazia nos bastidores? O que será que essa pessoa fazia muitas vezes quando nós estávamos dormindo, ou estávamos jogando bola, ou quando estávamos jogando um basquete, ou quando estávamos na praia? De repente essa pessoa gastou horas lendo, meditando, mas não é disso que nós vamos falar. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Preste atenção no 5, que é o que nós vamos tratar mesmo. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Repita comigo: Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Esse texto mostra uma coisa, uma triste realidade, e também mostra algo para nós, tá? Da mesma forma que as pessoas ficaram maravilhadas com o conhecimento de Jesus, foi a mesma proporção que eles rejeitaram aquilo que Jesus podia fazer. Vou repetir: da mesma maneira que aquelas pessoas ficaram admiradas, nossa, como Jesus pode manifestar tais coisas, foi a mesma proporção com que eles rejeitaram aquelas coisas que Jesus podia manifestar. Por qual motivo, pastor? Por inveja, por presunção, por tantas e N coisas. Poucas pessoas foram curadas. Jesus ministrou sobre enfermos grande parte do seu ministério, mas no lugar onde ele residia, poucas pessoas foram curadas. Talvez uma dor de cabeça, dor de garganta, né? Dor de ouvido. Talvez foi isso que aconteceu. Ele não podia, não porque ele não queria, porque as pessoas não deixavam. Preste atenção numa coisa: isso serve para todos nós, para pastor, evangelista, diácono. Às vezes, até mesmo um obreiro, nós misturamos as coisas no reino, né? Nós misturamos as coisas, nós misturamos a nossa vida ministerial com a nossa vida particular. Preste atenção numa coisa: talvez hoje tenham pastores assistindo essa live, ou pessoas chamadas ministerialmente a essa live. Preste atenção numa coisa: não misture a sua vida ministerial com a sua vida pessoal como cristão. Todos nós somos cristãos. Quando você sai do local onde você ministra, você continua sendo cristão. Não misture a unção que vem sobre você. Uma coisa que a gente não presta atenção às vezes tem alguns erros cíclicos, e eu estou falando isso de todos nós. Existem erros cíclicos que acontecem nas nossas vidas. Na minha vida, talvez na vida do diácono Renan, existem alguns erros ainda que precisam ser acertados, talvez no caráter, numa atitude, num ponto. E aí a gente fica se questionando, fazemos uma autoanálise e falamos assim: Senhor, por que eu não consigo sair deste problema que precisa ser resolvido? Aí nós questionamos a Deus: por que eu não consigo? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz vários métodos. É porque nós estamos muitas vezes confundindo as coisas. Esqueça seus cargos, esqueça seus títulos e trate o problema como você, cristão. Não fique pensando que a unção diminui. Uma coisa que nós esquecemos é, independente, eu não estou falando de questão de, então eu tenho que continuar no erro, não. Independente se você comete erros ou não, a unção de Deus irá se manifestar. Mas lembre-se, da mesma maneira que a unção de Deus irá se manifestar, essa mesma unção irá te cobrar, porque a unção que vem sobre você é para levar para as pessoas. Mas nós, como cristãos, precisamos olhar para nós e falar assim: eu preciso ser um cristão melhor, preciso me desenvolver melhor. E isso não tem nada a ver com você ser pastor, você ser evangelista, você ser diácono, você ser músico. Querer ser um cristão melhor não está ligado a cargos e títulos. Querer ser um cristão melhor está ligado a ser um filho de Deus melhor dia após dia. Então esquece os títulos, esquece os cargos, esquece a responsabilidade. Nós só iremos avançar quando nós quisermos realmente
mudarmos a nossa vida. Então, de repente, se você for consultar a Deus, isso vem de encontro com o que nós estamos ensinando no curso, que terminou agora. Vem de encontro com o que nós estamos ministrando no curso, como ser guiado pelo Espírito de Deus. De repente, nós passamos tanto tempo, às vezes nós vemos cristãos enchendo a boca, eu tenho 20 anos de cristão, isso não significa nada, nunca significou nada. Eu tenho uma certa experiência, não significa nada. Existem cristãos aí com 5 meses, 1 ano, que dão ouvido para a voz de Deus, enquanto há cristãos aí com 20, 30 anos, fazendo meninice, molecagem, e aí não entende o porquê, não consegue sair de tal circunstância. Você já perguntou para o Espírito de Deus o porquê você não sai de tal circunstância? Talvez o que nós estamos empregando são métodos humanos. Eu ouvi um método ali, ouvi um método. Sabe qual é o melhor método para a sua vida? É o método do Espírito. É o que Ele vai falar para você que deve ser feito. Essas pessoas não estavam doentes somente no corpo. Essas pessoas não podiam ser curadas no corpo porque estavam doentes na alma. Estavam com a visão delas distorcida, não conseguiam ouvir o Espírito. Talvez estavam enfiadas em tantos métodos humanos. Talvez nós estejamos assim, porque temos 20, 30, 15 anos de crente. Achamos que sabemos tudo. E sabe qual que é a grande verdade? Quanto mais nós estudamos essa palavra, menos nós sabemos. É assim que nós temos que nos sentir quando estudamos essa palavra. Quanto mais nós estudamos ela, menos nós sabemos, mais nós precisamos do Espírito para nos guiar. Era isso que esses homens e mulheres precisavam, e Jesus não podia operar. Uma coisa que é importante dizer: não saímos de alguns erros cíclicos porque nós falamos que vamos apenas tentar e não queremos de fato sair dos erros cíclicos. Os erros cíclicos são aqueles que sempre ocorrem de tempos em tempos. Você quer mesmo? Por isso que Jesus perguntava para as pessoas quando elas estavam doentes: você quer mesmo ser curado? Ele não estava falando de um querer de boca para fora, ele estava falando de um querer de fato. Eu quero de todo o coração ser curado. E quando essas pessoas falavam eu quero de todo o coração ser curado, elas eram curadas. Mas por que essas não podiam? Porque elas de fato não queriam ser curadas. O que dá a entender é que as pessoas chegavam doentes, mas a incredulidade, quando eu falo incredulidade, ela está ligada a vários pontos, e um dos pontos é: elas não acreditavam que Jesus tinha o poder de fato de Deus para curar, ou achavam que já tinham usado os métodos, todos os métodos de Deus possíveis, e não era verdade. Eles não estavam abrindo-se para novas possibilidades dentro de Deus. E nós estamos assim muitas vezes, com problemas cíclicos, e não queremos de fato. Tudo tem solução quando nós queremos de verdade. Meu casamento está ruim, pastor. Tem solução? Tem. Mas você quer de verdade? Ou nós estamos nos enganando com falsos discursos? Pastor, eu irei sair da igreja porque minha visão não é igual a de vocês. Mas você tentou pelo menos ir nos cursos? Você se expôs à palavra? Porque aqueles que se exporam aos cursos estão bem alimentados, estão convictos e bem arraigados no que a palavra diz. Mas eu nem tentei. É mais fácil ir para um outro lugar e conhecer novas pessoas. Vou falar uma coisa para você, uma mensagem que eu ouvi há muito tempo atrás: a tartaruga, onde ela vai, ela leva o casco. A questão não é mudar de ares, mudar de pessoas. A questão está aqui, mudar os pensamentos. Não adianta mudar de ares, mudar de amigos, mudar de emprego, se o pensamento continua o mesmo. Na música é a mesma coisa. Existem pessoas que entendem que se elas comprarem as melhores guitarras, os melhores equipamentos, elas vão tirar o melhor som. Não é verdade. É verdade que esses equipamentos eles podem trazer uma qualidade melhor, mas o som está nos dedos. O melhor som está no raciocínio. Eu lembro quando eu era pequeno, meu primo mais velho que eu, 2 ou 3 anos, e tinha o comercial do tênis do Seninha.
Não sei quem tem a minha idade deve se lembrar, o tênis do Seninha. O menino colocava o tênis do Seninha e corria mais rápido pela rua. E eu achei que, quando era criança, 4, 5 anos, que com o tênis do Seninha eu ia correr mais do que meu primo. Pois bem, meus pais me deram o tênis do Seninha, eu enchi o saco deles. Eles me deram e eu achei que podia correr mais que meu primo. Não consegui. Porque não estava ali. Na verdade, nós estamos procurando métodos quando as respostas estão diante dos nossos olhos. Nós queremos mesmo, de fato. Preste atenção no que aconteceu com um homem na antiga aliança. Está lá em 1 Samuel. Palavra curta, já estamos terminando, já terminamos. 1 Samuel 13. Primeira Samuel 13, versículo 8. Veja que nós usamos um texto falando sobre cura, mas na verdade o princípio é o mesmo. Quando eu falo de princípio, significa que a forma de raciocinar sobre o problema é o mesmo. Jesus ele faz isso quando ele diz assim: o que é mais fácil? Dizer perdoados são os seus pecados ou levanta-te e anda? Ele estava comparando o perdão de pecados com cura de doenças. O princípio é o mesmo. Olha só o que acontece com este homem. Para nós sairmos dos erros cíclicos, para nós sermos curados, nós temos que ouvir e obedecer. Querer, eu quero de fato, tudo que eu mais quero. Quando nós dermos essa resposta, você pode ter certeza que o sobrenatural irá agir. Mas e quando nós falamos assim: eu creio, mas eu vou tentar, não estamos crendo de verdade. Talvez aquelas pessoas estavam falando assim: Jesus, põe a mão aí, tenta colocar a mão na minha cabeça, tenta orar. Não é isso, eu quero de fato. Quando nós queremos, não tem outro jeito. Nosso querer com a vontade de Deus não tem como não dar certo. 1 Samuel 13, 8. Esperou, aqui é a história de Saul, o rei de Israel, com Samuel, o profeta. Esperou 7 dias, repita comigo. E Saul esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Samuel, o profeta, falou assim: Saul, espere 7 dias, até que eu chegue. Qual foi a ordem? Saul, espere o tempo que eu falei para você. Nós ensinamos no curso de como ser guiado pelo Espírito de Deus que existem várias maneiras de ser guiado. Nessa época o Espírito não estava dentro como nós temos hoje, mas havia o profeta para dar uma ordem. Quem que era o homem que trazia a voz de Deus para a nação? O profeta. O que Saul devia fazer? Ouvir o profeta. Quando você vem para a igreja, o pastor ministra uma palavra a você, não é Deus falando com você? Agora neste momento, não é Deus falando contigo? Não é Deus falando comigo também? Então significa que Deus está trazendo uma mensagem para mim e para você. É Deus que está trazendo essa mensagem para nós. Esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinou. Não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo se espalhou dele. O povo começou a dispersar. E Saul, vendo que o povo começou a dispersar, ele ficou com medo. E se você ver a história de Saul, o rei, direto ele ficou com medo. Já no dia que ele foi escolhido como o rei, e está escondido lá no meio das malas, com medo. Era um homem que tinha esse problema, o medo. Era um erro cíclico dele. Medo. Então disse Saul: traga-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Quem disse para ele sacrificar? Alguém disse para ele? Deus falou com ele a respeito disso? Deus já não havia ouvido Saul já não havia recebido do profeta o direcionamento? Não havia. Por que ele foi inventar de oferecer o holocausto se o profeta falou que não? Mas o profeta demorou. Não interessa. Não era esse a ordenança? Não foi esse o pedido, a obediência que foi pedida? Por que não esperou?
E sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Olha aí, como que é o nome disso? Precipitação. Ficou precipitado, medroso, com medo. É um erro cíclico. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Parece a história de Gênesis, né? O homem e a mulher comendo ali o fruto. E Deus, o que vocês fizeram? Não é semelhante a história? Então disse Samuel: o que você fez? E disse Saul: porquanto eu via que o povo se espalhava de mim, e tu não vias nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu sofri uma pressão. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Violentei-me e ofereci holocausto. Um erro cíclico. Se ele tivesse mantido o que Deus havia falado para ele por meio do profeta, ele não teria passado por essa situação. É ter convicção, é crer no que Deus está falando conosco para resolver os problemas cíclicos. Então disse Samuel a Saul: você fez algo de forma nécia, de forma tola, não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ele disse: Saul, você deu cabeçada. Porém agora não vai subsistir o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. E aí? Não é algo parecido com o que aqueles homens haviam feito com Jesus? Eles sabiam que Jesus tinha uma manifestação, mas não acreditavam. Este homem sabia que Samuel era o homem que o consagrou, que tinha uma resposta, mas também não levou em consideração. O que aconteceu? Não pôde permanecer como rei, não pôde governar, porque não quis ouvir a Deus. Não quis. Não é algo parecido com o que está acontecendo na nossa nação? Uma doença se espalhou e as pessoas não dão atenção para o que está acontecendo. A morte se tornou algo natural. Ah, está morrendo 3, 4 mil. Ah, não é problema meu mesmo, não é problema, né? Porque não é conosco. Eu não estou defendendo o lado de ninguém, quem é quem vai, quem fica em casa, quem não fica. Isso é uma relação muito estreita, mas nós, como seres humanos, não gostamos de submeter a ninguém. Não submetemos aqueles que vemos. Imagine a Deus. Não perguntamos coisas para Deus. Não é verdade? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por guitarra, né? E assim, eu gosto de colecionar esses itens. E teve um dia que eu perguntei: Senhor, ele falou: não, você não deve comprar nada mais disso, chega. É submeter as nossas vontades à vontade de Deus, perguntar a Ele. Não temos esse artifício. Esse homem não poderia ter: não, o profeta me falou, eu vou seguir essa orientação. Olha só, há uma história diferente, parecida, mas diferente no resultado. 2 Reis, está um pouquinho para frente aí. 2 Reis 6. O poder de Deus age em nossas vidas conforme o nosso comportamento também. Nós procuramos o pastor quando a situação já está na UTI, nos últimos momentos. E aí nós achamos que o pastor, ele é o mágico de Oz, que ele vai falar tchablau, plim, vai resolver. Não é assim não. Para chegar na situação que levou ao problema gravíssimo, não foi um processo? E por que você acha que para sair da situação não vai ser um processo para sair também? Aí achamos que é uma conversa e vai resolver.
ou que eu vou botar as mãos e Deus vai resolver. Ou, pastor, não, há um processo, fique bem claro isso, as igrejas não pregam isso, mas eu prego, há um processo, é um processo para entrar na situação difícil, é um processo para sair, que demanda tempo, demanda força, demanda sacrifícios, e quando eu digo sacrifícios, tem que sacrificar mesmo, vontades próprias para o bem do outro, principalmente em casamento, né? Pecados cíclicos e viciosos, há um processo para sair, mas não, as pessoas querem que Deus venha e resolva tudo. Mas e aí, você quer mesmo? Porque quem quer vai até o final. Pastor, eu quis, mas olha, eu chego num ponto que não deu o resultado que eu queria, eu saí fora. Não é assim que funciona. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Olha só a história deste homem. 2 Reis 5, perdão. Se você conhece, você já cantou muito. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo. Você não cantou essa música já? Oh, linda canção, né? Linda, maravilhosa. Só que aqui foram 2 tratamentos. Foi o tratamento para a pele do homem, e foi um tratamento fortíssimo para aquilo que ele tinha como convicção em uma área específica na sua vida. E esse é o maior problema, porque você viu que Saul tinha um problema com convicções, ele achava que estava certo, e esse é o problema que impera em nosso meio. Nós achamos que estamos certos em tudo, e aí mora o erro. Quem me conhece, João Pedro me conhece que está aqui, Diácono Renan me conhece, Jonatas, nós estamos tendo um relacionamento maior agora, né, Jonatas? Mas quem me conhece, pastora Sara me conhece, gente, não espere de mim, o perfect gentleman, não espere de mim. O pastor é 100%, eu reconheço as minhas falhas, ninguém é 100%, sabe de uma coisa disso, mas quando eu erro, aqueles que sabem que eu sou o primeiro a pedir perdão, não tem problema com isso, não tenho, eu não posso falar que eu errei porque eu sou o pastor, o presidente, não tem nada disso, gente, errou e acabou. Eu quero ver quem é que não erra. Posso me equivocar em algum ponto? Posso, é normal, mas posso também me assentar num ponto de convicção e não sair mais daquele lugar. Eu me assentei no trono e agora não saio mais, e aí que mora o problema, porque aqueles homens lá de Jesus não eram curados porque eles sentaram num trono. Jesus é pequeno, nós somos grandes, então não seja curado. Saul se sentou num trono, falou, quer saber, na verdade, ele não falou, mas na verdade ele disse assim, Samuel não chegou, quer saber, vai dar ruim, eu sou o governante, que se lasque o que Deus falou. Às vezes a gente faz isso de forma implícita, velada, fechada. Olha o que esse homem pelo menos ele foi um pouco mais sincero. Olha o que ele disse, o texto, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Ele era um grande homem e de muito respeito, era uma grande autoridade, porque por ele o Senhor deu livramento aos sírios, e era varão, este era homem valoroso, porém leproso, tinha o seu valor, mas tinha lepra no seu corpo, e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao seu serviço, da mulher de Naamã, e disse a sua senhora, oxalá que o Senhor, quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, um representante de Deus, ele provavelmente restauraria a sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Ele mandou um pedido lá para o rei de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, mandou 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido, e levou carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei
Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: por acaso eu sou Deus, para matar e vivificar, para que este envie a mim, para restaurar a um homem da sua lepra? Ele falou assim: caramba, eu recebi agora um pedido que eu não tenho poder para fazer isso. Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, o profeta, que o rei de Israel rasgou os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que você rasgou os seus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Deus está aqui, deixa ele vir. Veio, pois, Naamã, o grande general, com os seus cavalos e com o seu carro, e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu nem saiu. Ele mandou um mensageiro, mandou um menininho lá: vai lá garoto, e diz assim para ele: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne vai voltar a ficar sã, e você vai ficar purificado. Pastor, eu preciso mergulhar 7 vezes, eu preciso fazer a campanha das 7 vezes no Rio Jordão. Gente, isso aqui é Velho Testamento, são figuras. Hoje só precisa do nome de Jesus, da palavra, e as coisas irão fluir na sua vida. Amém? É o que nós cremos aqui. Mas outro lugar crê, o outro lugar é problema deles. Nós cremos dessa forma aqui. Amém? Cremos na palavra pura e simples. Porém Naamã ficou indignado. Ele ficou indignado. Ele me mandou um menino, não falou comigo. Não falou comigo. É o que as pessoas falam hoje. Nós estamos no meio da pandemia, as pessoas estão falando: e o pastor não veio me visitar. A pessoa nunca fez um curso, não vem nos cultos, nunca perguntou: pastor, o que você precisa? O pastor não veio me visitar. Nós estamos no meio de uma pandemia, gente. Você já pensou nisso? Tem pessoas que estão vivendo como se não houvesse um amanhã. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Parece até duro do profeta não ter saído, né? Mas essa foi a forma que ele tratou com este homem. Certamente ele sairá e vai se colocar em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Ele já tinha o método dele era infalível. Então por que ele queria o profeta se ele já sabia qual era o método? Se a gente já sabe o método, para que você quer então a manifestação de Deus? Faz tudo sozinho. Ele já sabia o método, ele sabia qual era o modo operandi do profeta, mas não era assim. Ele entendia bem de guerra, mas ele não entendia sobre a casa dele, não entendia sobre o poder de Deus, ele entendia de guerra. É mais um erro nosso. Nós estamos presos em problemas cíclicos, porque a gente acha que sabe tudo, e nós não sabemos tudo. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas, eu falei assim: gente, talvez no meu ministério como pastor há um fluir muito grande, mais fácil para mim, sobre ensinar e pregar a palavra, mas talvez na área de cuidar eu não seja tão bom quanto outros pastores, e é por isso que eu tenho pessoas ao meu lado para me auxiliar, porque eu não posso ter todas as qualidades em mim. Deus olhou para mim e falou: vai lá, meu garoto, tome todas as qualidades, então agora eu sou Jesus. Não, eu estava falando, por isso que eu preciso da pastora Sara do meu lado, por isso que eu preciso do evangelista do meu lado, por isso que eu preciso do diácono Renan do meu lado, por isso que eu preciso do João Pedro e do Jonas do meu lado, por isso que eu preciso dos diáconos, por isso que eu preciso dos obreiros, porque eu não tenho todas as qualidades, e eu reconheço isso. Vai instalar alguma coisa elétrica, eu vou me envolver a fazer, eu não entendo. Quem que eu posso chamar? Eu chamo o Marcel, ele entende. Vai ter um negócio de pintura, vai ser um desastre eu pintando, vai ser a 8ª maravilha do mundo eu fazendo um negócio, vai ser uma arte abstrata. Eu reconheço as minhas limitações,
E esse homem, ele não reconhecia as dele. Ele achava que entendia até do poder de Deus. E aí ele responde assim: olha, eu sei até os rios que são bons para ir. Água, olha, tem até essa, podia ir naquele rio da água termal, tão gostoso. De repente, a água quentinha dá uma amolecida na minha pele, ia ser melhor. Não porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Me mandaram no rio, no pior riozinho de Israel ainda, pelo amor de Deus. Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. Estava indignado, ele estava nervoso. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura você não faria? O que é melhor? Não é melhor você passar por cima dessa mensagem que ele te mandou, que não foi ele diretamente, e mergulhar no rio e resolver o seu problema? Não é melhor fazer isso? Não é melhor passar por cima disso? A pergunta que esse soldado está falando é: você quer realmente ser curado da lepra? Era essa pergunta que os homens fizeram. E aí, nós queremos realmente sair dos problemas cíclicos? Nós queremos ou não? Ou esse problema cíclico já se tornou parte de nós? É a pergunta a ser respondida. Este homem, por mais que tivesse esses problemas no caráter, aquele problema o levava a uma situação de miséria na sua casa. Que adiantava tantos títulos e uma vida de enfermidades e tristeza? Sabe o que ele faz quando ele ouve aquela pergunta? Ele toma uma decisão. As pessoas às vezes procuram um conselho do pastor, do profeta, mas elas não querem tomar decisões. Elas querem que eu tome uma decisão por elas, e eu não posso tomar uma decisão por você. Não posso. Como eu sempre digo, eu posso lhe mostrar um caminho, mas a decisão é você quem toma. É você que quer. É você que tem que desejar. Qual foi o caminho que o profeta falou? Ele pegou Naamã pelas orelhas. Vem aqui, Naamã. Pum! Pegou e saiu arrastando ele. Ele saiu então com uma quadradinha, um 38, e falou: e aí, rapá, tu é general lá, aqui quem manda sou eu, vai lá e foi assim que foi? Deu-lhe um mata-leão, uma chave de pescoço e saiu arrastando. E falou para o moço: pega ele pelas pernas, vamos jogar ele. Foi assim? Não. Foi bem claro: você se lava e você será purificado. E quem tomou a decisão? Ao contrário também é verdade, Samuel: espere os 7 dias. Eu acho que esse conselho do pastor não está bom. Eu vou ter que esperar 7 dias? Vou nada. Aí dá a cabeçada, sabe de quem é a culpa? Do pastor. De Deus não me ouviu. Será que ele não te ouviu, ou você que deu a cabeçada? Ou será que eu dei a cabeçada? Deus fala claramente: não faça. Eu vou e faço. A culpa é de quem? Minha. Nós vivemos hoje, talvez, num evangelho que a gente terceiriza a culpa. E aí eu continuo bem, a minha alma continua afagada. Gostoso assim, não encarar de frente os problemas que nós temos que resolver. Esse homem encarou, desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, que era a palavra de Deus, e a sua carne ficou como? Como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora pois peço-te que tomes uma bênção do teu servo. Estou aqui, estou dinheiro. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não quero isso aí não. E instou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Quando eu te trouxe conselho de Deus, alguma vez eu te cobrei 500 pila?
1000 mangos. Nunca fiz isso e nem vou fazer. Se você quiser ofertar na minha vida, é por livre e espontânea vontade. Não tem isso. Eu recebi de graça eu dou. Às vezes fica mais bonito, né? O cara fala que Deus vai resolver todo o seu problema, você te cobra dinheiro, você acredita nele, dá o dinheiro para ele, não acontece nada e você ainda fica contente. Muita gente é assim. Mas não. O conselho vem. E aí? Qual é a nossa atitude? Nova Aliança, último texto. Atos 13. Esses problemas cíclicos às vezes fazem a gente trabalhar com meia potência, com um quarto da potência. Você pode fazer mais, mas essas coisas te puxam para baixo. Eu não estou falando de ministério, não estou falando da nossa vida mesmo. São coisas que a gente vai, pum, de novo. Vai, pum. Se tornou rotineiro, pede perdão, volta, pede perdão, volta, pede perdão, volta, pede perdão, volta, pede perdão, volta. Porque não resolveu mesmo o problema, já se tornou um hábito. Uma coisa interessante, eu vi ontem na live de um grande guitarrista brasileiro, ele colocou assim que os especialistas dizem que para se mudar um hábito, leva em torno aí de 21 dias, para você ganhar um novo hábito, leva 21 dias para você ganhar um novo hábito. Então, tem pecados que não é demônio, o demônio já entrou, soltou o ovinho, ele já deixou lá, porque ele já sabe que você desempenha o restante. Essa palavra ela serve para pecado, serve para questão de falha de caráter, tantas outras coisas que nos puxam para baixo. A questão é, temos que mudar hábitos. Tem comportamentos, pecados que já se tornaram hábitos. Então a gente pede perdão, volta, mas virou hábito. Não, pastor, eu vou naquela campanha que vai expulsar o demônio, expulsa o demônio na campanha e você volta na sua casa e faz a mesma coisa, porque não mudou o hábito. Lembra que nós oramos no começo? Que a palavra ela tem poder o quê? Para alimentar o nosso espírito e transformar a nossa mente. O espírito que às vezes está ali influenciando, até cessa, mas ele já deixou algo lá na sua memória que sempre fica se repetindo. Olha só, Atos 13. Atitude do Novo Testamento. Barnabé e Paulo já sabiam que tinham sido chamados para levar a palavra em outros lugares, mas eles não saíram fazendo de qualquer maneira. Eles se submeteram a um grupo de pessoas, a igreja. Lealdade. Hoje a gente vê muita deslealdade, né? As pessoas vêm, elas são ajudadas e aí elas saem, falam que estão aliançadas com outros lugares, esquecem tudo que ficou para trás, sem motivo aparente. Mas esses homens não, eles eram maduros espiritualmente. Diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esses homens estavam ali, haviam profetas e doutores. Sabe o que eles fizeram? Tinha necessidade disso? Eles podiam falar assim: nossa, nossos cargos são os tops, nós somos os melhores, entendeu? Não tem, aqui não tem para nós, não tem para ninguém, aqui a gente sabe tudo. Não. Sabe o que eles fazem? Eles servem ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, estão procurando direcionamento. Eles já sabiam que havia algo, mas eles buscaram o direcionamento de Deus. Por quê? Eles não queriam cair num erro de tomar uma decisão sem de fato ter consultado a Deus. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito: aparte-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Jesus não fez assim? Jesus não era um homem guiado pelo Espírito? Jesus não era um homem que era direcionado pelo Espírito de Deus?
Tanto é direcionado que quando Deus se refere a ele 2 vezes no Evangelho, diz assim: este é meu filho amado em quem me comprazo. Deus estava feliz, por quê? Porque Jesus veio como homem, não pecou e era direcionado pelo Espírito, e o Espírito está falando com nós, e o que nós estamos fazendo? Ouvido de mercador, entra por aqui, sai pelo outro, fingimos que não ouvimos, para mim e para você. Ele está falando, não faça, vamos e fazemos. Falamos com todos e não falamos com Ele, e queremos êxito. Porque a hora que chega o erro cíclico, a gente não para e fala assim: Espírito Santo, eu preciso de Ti agora, eu vou substituir isso pela Sua palavra. Por que nós não fazemos isso? Ou quando nós vemos que, Senhor, eu vou me aprofundar mais na Sua palavra para que este problema no meu caráter seja resolvido, por que nós não fazemos isso? Estamos com medo da mudança, e não é mudança de ares, não é a mudança de pessoas, é a mudança de nós mesmos. Uma frase que exemplifica isso é: as coisas exteriores não estão ao nosso controle, não estão. Política não está ao nosso controle, dizem para você que está, mas não está. A economia não está sob o seu controle, está? E por que a gente fica sofrendo por essas coisas? Não está sob o nosso controle. Sabe o que está sob o nosso controle? A nossa própria vida. A gente tenta resolver coisas que não estão no nosso controle, e deixamos coisas que estão no nosso controle largadas. Vamos usar o poder que temos para resolver o que está sobre o nosso controle. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram, e assim estes foram enviados pelo Espírito Santo. A escolha é nossa: sermos guiados ou não, sermos curados ou não, sermos transformados ou não. Enquanto você estiver vivo, não se engane, enquanto você estiver vivo, todos os dias você terá que fazer escolhas de melhorar ou não. Todos os dias você terá, eu e você, nós teremos a possibilidade de permanecermos como somos, ou melhorarmos, de avançarmos, ou regredirmos. Uma outra frase que eu ouvi ontem, um guitarrista cristão, chamado Roger Franco, foi guitarrista do David Keelan, ele falou assim: isso no instrumento, mas o princípio é o mesmo, ou você está evoluindo, ou você está regredindo, não há meio termo. Ou você evolui, ou você regride. Ah, eu me tornei pastor, agora não leio mais a palavra, regrediu. Não leu, regrediu. Leu, buscou, avançou. Ah, hoje eu não vou viver a palavra, regrediu. Ah, hoje eu não quero, regrediu. Ah, hoje eu quero, avançou. Hoje eu quero de novo, avançou. Hoje eu busquei o Espírito, avançou de novo. Falamos do avanço do reino de Deus, mas não queremos avançar. Não queremos mudar, queremos que Deus resolva tudo, mas não queremos deixar que Ele nos resolva. Como? Abrindo o coração. Jesus não podia fazer, não porque não tinha poder, porque não deixavam fazê-lo, não deixavam trabalhar. Esse é o segredo. É o que está sobre o nosso controle, está sobre o meu controle, está sobre o seu. Esqueça a economia. Ah, os economistas, esqueça isso aí, você não tem poder. Você tem poder de ir lá e resolver a economia? É que hoje todos nós sabemos de tudo, né? A internet deu voz para todo mundo entende de tudo. Ah, eu não entendi nada de economia, nem eu nem você entendemos nada de economia direito. Vai lá tentar resolver. Não resolve. Nós estamos muitas vezes resolvendo as nossas próprias finanças. É a verdade. Vamos resolver o problema do governo. Não estamos resolvendo nem mesmo os nossos governos. A nossa casa está uma bagunça. Os nossos filhos estão jogados de perna para o ar. Estamos dando um auxílio para o diabo, o auxílio diabo. O auxílio diabo, a gente ajuda ele. Ele vem e a gente fala: vamos lá, vamos juntos. Está sobre o nosso poder. Vamos resolver o que está sobre o nosso poder. Hoje, olhe para mim,
vamos resolver o que está sobre o nosso poder. Ele pode transformar totalmente as nossas vidas todos os dias, mas nós temos que deixá-lo fazer. Assuma os processos, é doloroso, mas terá um resultado. Terá um resultado diferente de outros mais fáceis. Feche seus olhos. Feche seus olhos mesmo, você que está em casa. Feche. Feche seus olhos. Pense. Ah, essa palavra é para o outro. Não, essa palavra é para você. É para mim. Não é para o outro não. O outro que não ouviu, é uma questão dele. É nossa. Nossa. Esquece o outro. O que o outro faz ou deixa de fazer é problema dele. É nosso. Você ouviu? A responsabilidade é sua. Você sabe agora. Olha para dentro de si. O que precisa ser mudado? Ou o que você tem necessidade de estar pedindo para ser mudado, mas não quis de fato ainda? Está aí. Está em nossas mãos. E Ele está falando. O desejo dele é resolver. Nosso Deus não é de mistério, sombriedade, não, é de luz, de resolução, de paz, de respostas. A resposta da sua oração está aí. Ah, eu não consigo mudar a minha esposa. Você não casou com ela, não sabia como que era? Muda você mesmo. Mude a você. Você é casado, compartilha o companheirismo, mas você não cuida de você próprio e vive um sentimento de carência. E o outro, esquece o outro, vive você. Seja você a sua melhor versão, como dizem aí fora. Seja você o seu melhor em Deus. Fique buscando o defeito do outro. Não, olhe para você mesmo. Já tem muitos defeitos a serem consertados em nós mesmos. Em mim. Deus nos chamou. Não há mais tempos para desculpa. Ou você está avançando ou está regredindo. Ou você está enfermando ou está sendo curado. Ou você está acreditando ou está incrédulo. Ou você está obediente ou está desobediente. Ou você está ouvindo ou está fingindo que não está ouvindo. Jesus disse que se aqueles homens ouvissem a palavra e acreditassem, aquela palavra poderia curá-los. É um processo. Você está ouvindo a palavra hoje, amanhã seus problemas não estarão resolvidos, não. Ninguém disse isso. Estamos falando que é um processo para crescermos e avançarmos. Ninguém disse que amanhã estará resolvido. Não, ninguém disse isso. É um processo. E é o processo que irá nos fazer mais fortes. Nos fará sermos filhos obedientes e cheios do poder e da palavra. Processo de mudança. Então abra o seu coração e fala: Senhor, o problema é X e eu quero transformar este problema, e quero que esse problema seja transformado para eu falar para outras pessoas que eu fui transformado pelo seu poder. Convicção. Quero orar por você. Essa palavra é para você. Não fica só para agora. Essa palavra é para você refletir. Refletir essa noite, refletir a semana. Não adianta eu pregar uma palavra que você fique totalmente emocionado e não resolva os seus problemas. Os problemas têm que ser resolvidos.
tem que ser duradouro. Duradouro. Que essa palavra ela encrave no seu coração agora neste momento e fique ali como, vou usar essa palavra, como uma cicatriz em você, e você se lembre olhando para ela que algo precisa ser feito. Que essa palavra ela sirva dessa maneira, como uma flecha trespassando o seu coração, que seja dessa maneira. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua semana. Não venho pedir prosperidade, nem bênçãos, nem declarar isso sobre você. Hoje eu quero te abençoar com uma palavra de fome, sede, mudança de hábitos, mudança de comportamento, que refletirá na sua vida e na minha vida espiritual. É o que eu desejo para você, em o nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria, ao único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.